Chegamos no dia em que mais uma vez o jornalismo é vítima de agressões. Desta vez, ao vivo, com transmissão para o mundo inteiro. O repórter negro da rede de televisão americana CNN foi algemado e preso enquanto transmitia as manifestações antirracistas em Minneapolis. E a origem da revolta nos Estados Unidos foi a morte de um negro que estava algemado e sem oferecer resistência à polícia. O policial flagrado asfixiando o preso foi detido hoje, 5 dias depois do crime. Um projeto de lei divide as redes em mais um debate daqueles em que os posicionamentos ideológicos acabam confundindo as pessoas. O Senado abre consulta popular para avaliar o andamento da PL 2630. O projeto propõe a criação da Lei Brasileira de Responsabilidade e Transparência na Internet. O ministro que desferiu ofensas aos integrantes do STF presta depoimento e fica quieto. O presidente Trump rompe com a OMS e culpa a China pela tragédia no mundo. E vamos sextar em Londres. A live especial de hoje é com a clicktuber Silvia Lourenço, que está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Eu sou Guto Abranches e o Clicktube News, edição 64, já está no ar. Pois é, essa edição número 64 do Clicktube News é muito especial. Especial pra gente aqui da equipe, sobretudo. Você sabe, aqui nós temos muita gente que trabalhou em televisão há muito tempo, é o meu caso, o caso de outros profissionais que estão por aqui também. E eu estou dizendo que a edição é especial porque ela está marcando um momento de transformação, um momento de adaptação dos nossos profissionais, do pessoal da nossa equipe, eu inclusive, a novas formas de produzir conteúdo de informação na web. Olha só como eu costumava trabalhar em grandes empresas de comunicação, com toda essa mega estrutura montada para que eu pudesse fazer o meu trabalho e fazer a engrenagem da emissora girar. Agora é diferente. Os meios de produção são bem mais simples, não tem aquela parafernália toda que vocês viram. Em compensação, eu tenho mais liberdade, eu e a equipe temos mais liberdade. Não tem aquela receita de bolo, aquela forma dentro da qual a gente tem que se amoldar para produzir informação. A linguagem que a gente também vai cada vez mais procurar difundir, também está mudando a rota, inclusive, dos nossos projetos e da nossa produção de conteúdo, mas é uma mudança sem grandes transtornos. O que a gente vai fazer a partir de segunda-feira, quando este bom e velho Clicktube News que você já conhece aqui do nosso trabalho, ele vai se tornar Vertical News. É, Vertical News, né? Eu estou brincando um pouco, mas é Vertical News. Já pode guardar o nome do Vertical aí na sua cabeça, no seu coração, porque a gente vai passar a produzir a partir de segunda-feira com essa nova marca, com essa nova identidade. E é um projeto associado a um portal de internet que vai reunir a experiência que a gente tem, a gente que é mais veterano, com aquele ímpeto, aquela gana, aquele frescor dos jornalistas mais jovens. É verdade. Um desafio. Inclusive ajudar a formar uma nova geração de profissionais que vejam a importância, entendam o papel do jornalismo na sociedade e também que tragam a habilidade de como usar as redes para melhorar a qualidade da informação para as pessoas. Percebe que é uma união da experiência daqueles que são mais veteranos com as redes que a meninada tem nas mãos, assim. Em compensação, a gente oferece a eles os caminhos, o discernimento, a forma de buscar informação, a necessidade da imparcialidade e de trazer a informação mais precisa possível. Olha, os Clicktubers
gente com quem você já se habituou nesses meses em que a gente está no ar, eles são nossos parceiros, nada muda, continuam participando com a gente, até porque eu também sou um ClickTuber, me orgulho de fazer parte desse time e dessa grande rede de produção independente de conteúdo e credibilidade na web. Nós vamos continuar a transmissão ao vivo no jornal aqui pelo Facebook, todo dia às 8 da noite, como você já se habituou, só que vai haver novidades também na linguagem do Instagram e do YouTube, com a nossa participação. A linguagem vertical na web, é por isso que tem esse nome, ela começou a ser estudada em 95 por um grupo de professores americanos. E a nossa interpretação dessa forma de linguagem você vai começar a desvendar, a descobrir a partir de segunda-feira. Vamos agora aos destaques do dia, começando pelos protestos antirracistas nos Estados Unidos. Protestos muito intensos lá em Minneapolis, que viraram tema obrigatório de discussão no mundo todo. O policial Derek Chauvin, que foi flagrado nessa foto asfixiando um preso já sob controle e desarmado, pois bem, esse policial que já tinha sido demitido agora foi preso. Outros 3 policiais estão sob investigação. Antes que me perguntem, eu não vou dizer qual foi o crime que o preso George Floyd, de qual crime ele estava sendo acusado. Sabe por quê? Porque a polícia tem um papel fundamental na sociedade, que é o de manter a disciplina e fazer cumprir as leis que determinam o convívio, que orientam, que regram o convívio entre todos nós. Qualquer crime que tenha sido o de George Floyd ou não. A questão é que a polícia termina o trabalho dela com a prisão. A partir daí a decisão é da justiça, quando os policiais se arvoram no direito de serem juízes e carrascos, como foi o caso, a democracia está correndo perigo muito, muito sério, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Resumo da ópera. Prender, ok, se o rapaz era um criminoso, mas agir com ele da forma como foi, porque a cena é gravíssima e é chocante, essa cena percorreu o mundo, isso é inadmissível. Mas outro fato chamou a atenção do mundo nessa cobertura dos protestos antirracistas. Um repórter, ele também negro, da CNN americana, Omar Jimenez, foi preso e algemado ao vivo durante a transmissão para o canal de notícias. A rede protestou. O governador do estado considerou a situação inaceitável e pediu, ele próprio, desculpas. A questão é que desculpas só não bastam, né? Dependendo da situação. A polícia precisa ser melhor preparada para lidar com essas manifestações, seja aqui nos Estados Unidos, seja onde for. Gente, protestos são atos legítimos da democracia. Se daí descambar para o vandalismo é outra questão. Agora, se manifestar não tem como proibir, não é mais proibido proibir. Qualquer pessoa tem o direito de se manifestar, só que existe uma lei que regra ou que rege as relações num ambiente democrático até para isso. O seu direito, de protestar inclusive, começa onde termina o direito do outro. Para os jornalistas do mundo todo, está sendo difícil exercer a profissão com liberdade, sem virarem alvos da violência. Um levantamento do Repórteres Sem Fronteiras revela que mais de 25 mil jornalistas morreram no exercício da atividade no século XXI. E aí, somando os presos e desaparecidos, a gente descobre o tamanho da intolerância contra aqueles que são apenas o meio de veiculação dos fatos. Mas a raiz dessa intolerância contra jornalistas é mais profunda. A internet permitiu o acesso das pessoas a informações e conteúdos que partem de emissores os mais variados possíveis. A maioria desses emissores, dessas fontes, especialmente as compartilhadas nos grupos de WhatsApp, veja bem, não tem filtro, nenhum tipo de seleção. E servem apenas para validar o ponto de vista de quem acolhe esse tipo de informação. Ou seja, bateu lá, eu concordei, gostei, eu replico. Mas não me importo em procurar saber se é verdade. Esse é o grande erro e a origem dos problemas com as fake news. A consulta pública do Senado sobre um projeto de lei para dar mais responsabilidades na emissão de opiniões virou um grande debate ideológico nas redes. A proposta inicial do projeto estabelece normas para que haja mais transparência nas redes sociais para desestimular o abuso e causar danos individuais ou coletivos, causar menos danos, né? Pois é, sensato dizer que esse projeto deveria atender a um anseio da maior parte da sociedade. Um dos pontos é exatamente acabar com contas e perfis falsos ou irresponsáveis, sabidamente aqueles que são os maiores propagadores da rede de disseminação de fake news.
Mas o que criou a confusão, veja só, foi o detalhamento do projeto, que é visto por alguns como limitador da liberdade de expressão. Tem um detalhe, agressão, ameaça não é liberdade de expressão. Tem que prestar atenção nisso. O certo é que houve discussão sem sequer as pessoas lerem o projeto por inteiro. Esse é o problema da polarização ideológica em tudo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou o que quis ao longo dos últimos dias. Mexeu com a comunidade judaica, ontem, hoje de novo, apareceu no vídeo daquela famigerada reunião ministerial chamando os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos. Só que hoje, no tribunal, para valer, se calou. Para você ver. A turbulência política dos últimos dias deu uma trégua hoje. Aliás, quem falou mais foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que convocou a nação para o entendimento sob pena da economia brasileira afundar de vez. Entra aí o comentário Economicals. Cooperação, colaboração, compreensão e solidariedade. Essa é a receita de Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, para o Brasil sair da crise causada pela pandemia do coronavírus. Isso no dia em que o IBGE divulga uma retração de 1,5% no PIB no primeiro trimestre do ano. Lembrando que em janeiro e fevereiro você ainda não tinha pandemia nenhuma. O ministro da Economia admite que o país vinha com o crescimento econômico em marcha lenta já, mas a situação só tende a piorar. A pergunta que eu faço é a seguinte: que tal, além dessas 4 palavrinhas mágicas, o ministro da Economia apresentar um plano concreto de recuperação econômica? Que tal ele pedir também ao seu presidente, Jair Bolsonaro, que colabore, coopere, compreenda e seja solidário aos milhões de pessoas que estão padecendo por causa da pandemia e que coopere com os outros poderes da República, já que o que ele vem fazendo é criar uma crise diariamente. Eu acho que aí a gente consegue imaginar uma luz no fim do túnel, torcendo para que não seja o trem na direção contrária da gente. Olha, o governo tem sido didático, tem dado aula nos momentos de mostrar que erros de gestão em determinadas pastas acabam contaminando muito rapidamente as outras e que reine o caos. O caos se instala rapidamente e isso é um problema. Não bastou, por exemplo, o presidente terceirizar decisões para os seus ministros. Lembra que ainda durante a campanha, quando perguntavam de economia para ele falou: não entendo nada disso, pergunta para o Posto Ipiranga, que veio a se tornar o nosso ministro Paulo Guedes. Pois é, era isso que ele dizia na época da campanha. Só que na hora, agora, em que o país precisa de uma diretriz, de uma liderança, de um pulso firme, de um discernimento aplicado ao bem-estar das pessoas, no momento que a gente vive uma pandemia e tem uma necessidade premente de salvar vidas, a gente não sabe, não tem a quem perguntar nada. O Brasil já passou de 27 mil mortes por Covid-19, o número se mantém alto no momento em que os estados são pressionados a acabar ou pelo menos flexibilizar a quarentena. As nossas vítimas são resultado da falta de uma postura mais rígida, firme, decidida, em defesa da vida como prioridade, que deveria ter sido adotado lá atrás. Se hoje muitos países já estão com estratégias claras para a retomada na economia, nós vivemos a plena incerteza. Bolsonaro e Trump estão entre os poucos líderes mundiais que se negaram a reconhecer a força do vírus. Trump até mudou de ideia, mas já era tarde. E os Estados Unidos contam hoje mais de 100 mil mortes. Olha, 8 horas e 14 minutos, para ser mais preciso. Estamos ao vivo nessa etapa do nosso ClickTube News. Vocês viram aí o Reforgão, parceiraço da nossa produção, do nosso trabalho, está investindo aqui, acreditando no trabalho que a gente faz aqui no ClickTube News. Agradeço muito aí essa força. Mas é importante mencionar para vocês o seguinte: o Reforgan é um medicamento que é feito a partir da
arginina, uma substância que atua na hemoglobina para reforçar o nosso sistema imunológico, ou seja, fortalecer a imunidade. Sempre importante, fica aí a dica para vocês. É parceiro e é um medicamento que tem tudo a ver, faz todo sentido, faz bem para você. A gente vai conversar nessa etapa ao vivo do ClickTube News de hoje com uma coisa nossa também, que é a nossa ClickTuber, a Silvia Lourenço. Ela mora em Londres, produz o canal Lifestyle by Silvia Lourenço. Essa etapa da conversa com ela. Oi, Silvinha, tudo bem? Tudo bom, Guto? Obrigada Tudo pelo bem. convite. Imagina, seja bem-vinda. Olha, só para começar aqui as menções, a gente está com o César de Tiberê, um abraço, Jorge Vidor, meu parceiro de muito tempo também, a Regina Célia, minha prima, Sérgio Dias, parceiro da TV Globo, um grande abraço, Léo Batista, o Leoni e a Rô Barbosa, esses de cara estão com a gente. Tem mais gente, depois eu menciono as demais pessoas. Silvinha, vamos começar falando aqui dessa nossa situação de vida, de momento, não só do Brasil, não só do Reino Unido, mas do mundo inteiro. Você tem com a gente aqui na plataforma ClickTube o canal Lifestyle by Silvia Lourenço. Você foi para aí por conta disso, né? Só que no meio de uma pandemia, que style, que estilo, que nada, né? O estilo de vida agora da gente, Guto, é sair da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. É o que sobrou, né? Acho que para a situação de todo mundo, né? Trabalhar num cômodo, no outro, fazer comida, ouvir as crianças gritando para lá e para cá. Mamãe, tô com fome! É isso. Elas estão sempre, né? Sempre. Eu tenho 2 crianças, né? As crianças estão sempre com fome, é meio impressionante, né? Elas sempre querem mais uma comidinha. Então Sim. O estilo de vida da gente agora, acho que infelizmente, né, para todo mundo é estar dentro de casa, né? Mudou muito, né? Você percebe, quer dizer, você não está saindo pelo que você está me dizendo. Em momento algum você se arriscou a ir à rua ou só vai na necessidade para comprar alguma coisa? Não, Guto, a gente aqui teve algumas situações de março para cá. A situação inicial é que a gente vinha ouvindo o governo, mas eu particularmente sou uma pessoa muito questionadora. Então, eu logo de início, quando o primeiro-ministro começou a anunciar as primeiras medidas, eu achei que eles não foram muito determinantes. Eu não concordei com a história de segurarem ainda as escolas e a maneira como eles lidaram no primeiro momento com a pandemia, que era aquela ideia, né, antiga de vamos contaminar a população mais jovem e proteger a população mais velha. Com isso, eles demoraram para fechar as escolas e para tomar as medidas que eu acredito que teriam sido melhores no resultado. Então, eu, por minha conta, tirei minha filha 1 semana antes da escola. Eu pensei, depois eu brigo com eles, mas eu não vou me contaminar e eu vou proteger a minha família. Só que nessa brincadeira de proteger a minha família, embora eu particularmente tenha tomado todas as medidas, nós nos contaminamos. Não sabemos como. Então, assim, eles fecharam a escola, alguns dias depois eu comecei a ficar mal, na verdade foi de um momento para o outro. Eu fiz o almoço, comecei a me sentir mal, me deitei, e os sintomas que eu comecei a sentir já eram sintomas característicos da doença, e aí eu fiquei 15 dias ruim. Então, que sintomas foram esses? Eram sintomas muito característicos sem ser de gripe. Então, eu não tive dor de garganta, não tive nada de gripe. Meu nariz não entupiu, mas eu perdi o paladar e o olfato. Eu tive dor nos olhos. Completamente, de não sentir absolutamente nada. E essa é uma característica, inclusive eu estou tentando pesquisar para entender, que em mim permaneceu até a semana passada. Eu fiquei 50 dias sem sentir gosto e sem sentir o cheiro das coisas, agora que está voltando. Eu tive muita dor de cabeça, muita dor no corpo, eu fiquei 1 semana deitada, que eu quase não conseguia me levantar, tive desinteria, algumas outras características que são típicas do coronavírus, mas que você não consegue confundir com outra doença, né? Só que eu não testei, porque nessa época eles não estavam testando na população, só quem estava indo para o hospital. Então, se você tinha um caso mais grave, estava com algum problema de insuficiência respiratória, eles indicavam para você ir para o hospital e chegando no hospital testavam.
Então, eu não tenho certeza, eu tenho certeza que eu tive, pelas características, né? Mas eu não tenho certeza, por exemplo, se as minhas filhas tiveram, porque elas não desenvolveram nada, elas são crianças, né? Então, assim, como a gente passou por um turbilhão, nós ficamos um pouco. Como é que eu vou te explicar? O meu marido, ele está baqueado, ele está traumatizado com o que a gente passou. Porque a doença, quando a gente começa a ler, a doença, ela de um minuto para o outro você começa a ficar ruim, né? E tem que ir para o hospital. Então, a gente chegou a pensar que o estado que eu fiquei, que podia piorar um pouco, né? Que podia acontecer alguma coisa mais grave. Então, o estilo de vida mudou, porque nesses 2 meses eu fiquei doente, aí eu melhorei, aí a gente está com medo de ir na rua, porque não sabe se as crianças pegaram ou não, a gente não sabe se está imunizado ou não. São muitas perguntas que a gente não tem as respostas. Então, nós estamos com medo, pelo que nós passamos. Uhum. Agora, então, quer dizer, vocês permanecem em casa e eu fico me perguntando como é que você relatou, vocês permaneceram em casa, se trataram, teoricamente, em casa. Como é que seria para vocês, estrangeiros, morando no Reino Unido, morando na Inglaterra, se tivesse que efetivamente procurar um hospital? Então, eu tenho um caso muito próximo de uma amiga que é jornalista também, ela mora no prédio do lado da minha casa. Ela teve coronavírus, passou muito mal, chamou a ambulância, foi para o hospital, o caso dela se agravou e ela ficou na UTI 5 dias, com respirador, uma coisa bastante complicada. Ela disse que ela teve o melhor tratamento possível, ela agradece ao NHS, ela é brasileira, e ela disse que foi muito bem tratada, que deu tudo certo. Mas assim, Guto, eu confesso para você que esse era um dos meus medos e do meu pavor. Porque eu tive filho aqui, eu tive uma filha no Brasil e eu tive uma filha aqui. E eu, no sistema de saúde público daqui, eu sofri preconceito, eu sofri violência obstétrica. Então, eu não tenho... Tem um lado que, assim, eu já fui para o hospital público quando precisei algumas vezes, fui super bem tratada, eu vejo que, de modo geral, tudo funciona, mas eu tinha a seguinte dúvida: se eu for para o hospital, não tiver lugar, tiver o inglês e eu, quem será escolhido? Aí você fala, mas isso é bobagem, porque isso é uma questão humanitária, não sei o quê, mas eu não tenho certeza da resposta. Então, eu me senti muito, muito insegura. Pode ser uma bobagem, pode ser um trauma também, porque eu tive uma gravidez com bastante problemas aqui, mas eu me senti insegura e com medo se eu precisasse de um hospital. Mas graças a Deus não precisei, e a experiência que a gente tem, que é dessa minha amiga que foi para o hospital e é uma brasileira, ela foi super bem tratada e ela tá traumatizada pelo que ela passou, mas ela assim, fez as melhores recomendações do mundo, diz que os médicos salvaram ela. Então, eu fiquei mais tranquila, digamos assim. Ela ficou muito mal, né? Você falou, ela teve que usar Ela ficou muito mal. E sabe o que é pior, Guto? É que, assim, essa é uma doença que parece como que eles falam? Roleta russa, eu não sei disso. Porque, assim, não dá para você saber. Existem as estatísticas, mas essa minha amiga tem 40 anos, não tem nenhuma doença pré-existente, e nela pegou de um jeito que ela foi para UTI. E foi grave. E foi grave. Eu sou um pouco mais jovem, mas, assim, também fiquei ruim. O meu marido é 5 anos mais velho do que eu. Ele tem problemas, não problema de saúde, mas ele é hipertenso. Então, ele está no grupo de risco. Eu estava morrendo de medo por causa disso. E ele teve super leve. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que as pessoas não podem brincar, sabe? A mim não vai pegar. Da doença, né? A gente sabe muito pouco da doença, infelizmente, ainda. Olha, o Adilson Luiz da Silva está com a gente também na transmissão, e a Alice Bopp, minha querida Lica, que trabalhou comigo na TV Globo, Globo News, tempos atrás, também está assistindo a gente lá dos Estados Unidos. Só não sei agora qual é a região da Lica lá, se é Flórida, se é Califórnia, se é Nova York. Um beijo grande para ela. Silvinha, agora, você falou de uma amiga sua que é brasileira. Você deve estar mantendo contato com, enfim, pessoas que você conhece, aí, pessoas com quem você convive, por telefone, por WhatsApp, não sei como é que você está fazendo. Eu queria lhe perguntar sobre o estado de espírito das pessoas. Isso tudo que você descreveu, eu, claro, à distância acompanhei. Também concordo com você, acho que o Reino Unido, sim, demorou
para tomar as devidas providências, questionou a gravidade do vírus, e depois pagou um preço severíssimo por isso, até agora está pagando. Mas, e neste momento, como é que já está abrindo, né? A gente já tem informações aí, se eu não estou enganado, a partir da segunda-feira agora, voltam a funcionar creches, pré-escolas e algumas séries do ensino fundamental. É isso mesmo? É isso. A partir de segunda-feira, o Reception, que é o primeiro ano do ensino fundamental, o Year One, que seria o segundo ano, e o último ano, que é o Year Six. São 3 séries. Por quê? Porque essas 2 primeiras séries as crianças são menores, e o ano 6 é quando as crianças estão fazendo o preparativo para ir para o segundo, que seria o segundo grau no Brasil. Então é um ano muito importante de estudos. Então eles estão abrindo só essas 3 séries. A minha filha está na 4ª série, então ela não está nesse grupo ainda que vai entrar. O que eles estão fazendo? Como as escolas são muito diferentes, as características físicas delas são muito diferentes, então o governo deu esse direcionamento, né, que as escolas vão abrir, mas cada escola pode abrir ou não, cada uma analisa a sua estrutura física para receber os alunos. Então, por exemplo, como a escola da minha filha fez, eles vão reabrir segunda-feira, mas eles mandaram um questionário para os pais e eles deixaram os pais à vontade para mandar as crianças para a escola ou não. Se você não quiser mandar o seu filho para a escola, não tiver seguro ainda, você não é obrigatório, você não vai sofrer nenhum problema, entendeu? Pelo governo. E assim, eu tenho uma amiga que o filho vai voltar, que ele está no Year One, acho, no primeiro ano, ele vai voltar dia 15 de junho, então é uma outra escola no mesmo bairro, que não vai abrir segunda-feira, vai abrir dia 15 de junho. E ela disse que, pelo que a escola informou ele, só 20% dos pais vão mandar os alunos. Então, vão ter poucos alunos nas salas de aula, né? Mas agora, a escola que, enfim, vai reabrir, você me disse que ficou facultativo mandar ou não. E as crianças vão estar lá fisicamente, presencialmente, estudando. Aquelas que não estiverem, vai ter um esquema paralelo, vão continuar estudando online. Como é que faz? Assim, Guto, eu acho que nem eles sabem direito. Eu acho que cada escola vai tomar a sua medida, porque assim, ninguém vai repetir de ano, não vai ter, né, uma repetição, enfim. Por exemplo, tem uma moça que trabalha comigo que ela me falou, a filha dela está no secundário, né, que seria o segundo grau. Ela disse que só vão voltar em setembro. A escola determinou que só vai voltar, que esse ano não volta mais, porque a gente aqui, o ano escolar começa em setembro. Então, em agosto eles teriam férias escolares e voltariam em setembro. Então, a escola secundária da filha dela já falou, a gente não volta. Então, assim, o que eu vou te dizer as escolas estão trabalhando, por exemplo, com atividades em casa muito diferentes. Tem escolas que têm uma quantidade de atividades muito grande, tem escolas que têm uma atividade menor. Isso porque eu estou comparando com outras mães que têm crianças em outras escolas. Não existe uma coisa padrão, entendeu? Eu acho que eles não estavam preparados para isso, né, Guto? E não tiveram nem tempo de se organizar e de fazer a coisa acontecer. A minha filha, por exemplo, ela faz aulas online, mas assim, é obrigatório? É obrigatório, a gente tem que mandar as atividades semanais. Mas, por exemplo, se ela fizer 1 hora menos, eles não vão reprovar, não vão, entendeu? Eles também entendem que esse é um momento muito difícil. Agora, assim, Guto, para a gente está sendo um horror, porque você imagina só que eu tenho que ensinar matemática, por exemplo, que é uma coisa que é difícil para mim, até na minha língua. Eu tenho que ensinar regras em inglês. E outra coisa, eu e meu marido, nós trabalhamos. Então, isso aqui é uma fábrica de loucura, porque ele está trabalhando das 9 da manhã às 4 da tarde. Às 4 da tarde é o meu turno. Então, é o turno dele de cuidar das crianças. Ele pega as crianças, ele faz tudo. Comida, dá banho, troca fralda, tudo. Elas são pequenininhas? Uma tem 2 anos, ainda usa fraldinha, e a outra tem 8. E aí ele cuida delas para eu trabalhar até mais ou menos 11 horas, meia-noite. Uau! Então, assim, e ele, no período que ele trabalha e que eu trabalho, a gente tem que dar atenção para a mais velha e tem que ficar ensinando ela, e ensinando um conteúdo que ela ainda não teve. Sim. Então, assim, eu particularmente acho muito complicado. Eu espero que os professores e as escolas, tanto aqui quanto no Brasil, em todos os lugares, entendam que a gente está vivendo um ano de guerra. Imagina se a gente tivesse com um tiroteio caindo bomba na nossa cabeça, se você ia estar preocupado em ficar ensinando seu filho.
Eu tô com várias questões emocionais aqui que eu tenho que segurar a minha filha, sabe? Ela tá entendendo tudo o que tá acontecendo, ela está sofrendo, tem sido muito difícil pra a gente se segurar e segurar ela emocionalmente, e a gente ainda tem um desgaste de ter que ficar se ensinando. Mas estamos fazendo o que é possível, né? Mais ou menos isso. As crianças são muito esponjinhas mesmo para tudo, para aprender, para o emocional todo, o ambiente, a volta, eles absorvem tudo. Silvinha, é um prazer imenso estar com você. Eu sei que você fez uma lição de casa, só atualiza para a gente os números da Covid aí no Reino Unido, que eu sei que você está com esse número. Eu não decorei, mas coloquei aqui para a gente falar. Pode falar. Olha, eles fizeram 4 milhões de testes, né? Eu sempre falo isso porque eu não sei a quantidade de testes que está se fazendo nos outros lugares. Eu sei que no Brasil é bem menos. Nós temos 271. Muito menos, né? O Brasil é pouquíssimo. Mas olha, eu vou te falar que aqui também a gente tem uma subnotificação, porque no começo da pandemia, eles não estavam fazendo teste. Eu conheço várias famílias que as pessoas ficaram doentes e não fizeram. A gente mesmo não entrou nos números, mas enfim. São 271 mil pessoas que estão doentes, testaram positivo, né? E eles têm 8 mil pessoas que estão nos hospitais e a gente tem 38.161 pessoas que morreram. Pessoas que morreram, a gente está em segundo lugar no mundo, né? E de testes positivos é o Brasil que está em segundo lugar, né? Mas é muito triste, porque assim, então vão abrir as escolas e ainda está morrendo 300 pessoas por dia. Então, a gente fica inseguro, né, Guto? A gente fica inseguro. Com toda razão. Vamos terminar. Queria que você dissesse uma coisa para melhorar o estado de espírito de todo mundo dentro do possível. Me conta o que é que vocês mais querem fazer assim que essa bendita doença for embora, porque ela vai passar. A gente quer ir para a praia. E a gente queria muito ir para a praia no Brasil. Nós iríamos em abril, nossos voos foram cancelados, foi uma frustração imensa, então a gente queria muito ter ido para o Brasil. A gente quer ver nossa família, abraçar nossa família. Não tenha dúvida. Doida para aglomerar, né, minha filha? Doida para aglomerar. Silvinho, não, é isso que tá se falando muito aqui. Não sei se você já viu. Doida para isso, né, minha filha? Saudade daquilo, né, minha filha? Por causa do Drauzio Varela. É do Drauzio Varela, né? Muito bom. Doida para aglomerar. Para aglomerar. Silvinho, olha, um beijo grande. Todo cuidado, toda a sorte aí para vocês. Importantíssimo para a gente ter a sua colaboração aí direto da Inglaterra, direto do Reino Unido. Cuida da criançada, da sua turminha toda, da Marinha também, tá? Fica com Deus. E a gente obrigada por vocês também. De novo, tá? Beijo, obrigado. Até logo mais. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Gente, é isso aí. A Silvia Lourenço, coisa nossa também. Nossa ClickTuber está sempre com a gente aqui na plataforma ClickTube. Esta fase, como eu disse no início da nossa transmissão de hoje, essa fase do ClickTube News está terminando aqui e agora. Na segunda-feira a gente começa uma nova temporada. Vai continuar trazendo informação com credibilidade dos nossos ClickTubers, a gente vai contar com a Silvinha também, só que com novos episódios e buscando explorar mais e melhor uma nova linguagem na web. Antes de encerrar a edição de hoje, eu quero convidar vocês que passou esses meses com a gente, convidar vocês que passaram bons momentos com a gente, a rever um pouquinho de tudo que a gente produziu para vocês até aqui. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, se puderem, fiquem em casa, fiquem bem, e olha, estou conferindo o calendário aqui, segunda-feira até o mês é novo. Obrigado, gente!